A gente tem comentado em vários vídeos que meramente atingir um estado não conceitual não garante nada. Tem muitos estados não conceituais, muitos estados em que aparentemente não há apego a nenhum conceito, ou nenhum conceito presente na mente, e mesmo assim são estados que não tem nada a ver com a iluminação, não tem nada a ver com um bom resultado no caminho budista. Ok, então a gente está falando também sobre os problemas que a gente tem em manter um conceito, porque a gente precisa estabelecer um conceito para saber o que a gente está fazendo, mas depois a gente precisa meio que, parece que, abandonar esse conceito, e tem um jeito certo e um jeito errado de fazer isso, vamos dizer assim. Tem várias formas de fazer isso errado, tem uma forma de fazer isso certo. E, particularmente também, quando a gente está falando assim, procurar entender o que é vacuidade, quando a gente não encontra um objeto, que é o objeto da refutação, isso é, segundo algumas tradições budistas, isso é o resultado. O resultado é não encontrar a essência, né? Não encontrar o objeto independente que poderia existir. Meramente não encontrar essa característica ou essa essência das coisas, esse não encontrar seria o resultado intelectual da prática de meditação que poderia levar para a meditação. Será que isso é bem assim mesmo? Vamos ver se isso é assim ou não é assim. Quem quiser pedir os cartões, eu vou estar enviando agora no início de agosto, é só enviar o seu endereço aqui para esse e-mail e eu envio os cartões. É legal fazer uma contribuição para cobrir os custos, pelo menos os custos de correio, e ajudar o canal. Quem quiser ajudar o canal, quem quiser cobrir esses custos, tem esse endereço aqui com as informações para depósito em contas bancárias, PayPal, PagSeguro e assim por diante. Muito obrigado. Por favor, deem o joinha, inscrevam-se no canal, é muito importante para mim, e divulguem nas redes sociais, divulguem entre os amigos que vocês acham que possam ser interessados nesse assunto. Claro, se você vê valor no que eu estou fazendo. Eu também não sei porque você estaria aqui se não fosse esse o caso. Pode ficar aqui, mas eu tenho que anunciar que esse é o 33º vídeo de uma série. Eu não ponho o númerozinho no título por motivos óbvios, senão as pessoas acabam, né, só vendo o primeiro, não veem os subsequentes. É mais ou menos possível acompanhar alguns desses vídeos diretamente. Para encontrar a ordem deles todos é só ir na descrição do vídeo e lá tem o texto que acompanha esse comentário, esse estudo que eu estou fazendo. Lá vocês encontram todos os vídeos na ordem num desses links dentro da área da descrição ali. Às vezes é bom mostrar o livro novamente, né? Então esse aqui é o livro, né, O Farol da Certeza, que é o livro que eu estou fazendo esse estudo, e é um livro que trata de 6 questões difíceis. Nós estamos na 3ª questão difícil, que é se na meditação a gente mantém algum tipo de fixação a conceitos, algum tipo de... a palavra que o tradutor usa é apreensão modal, a gente mantém algum tipo de viés conceitual, não chega a ser um conceito, não chega a ser uma ruminação, mas algum resultado da meditação analítica como uma posição mental específica produzida por uma meditação analítica. Então, o nosso oponente ele vai dizer que sim, que é necessário produzir essa meditação analítica através de causas e condições. E a nossa posição é que não. É que a posição correta da mente ela não pode ser produzida por causas e condições, mas a gente pode trabalhar com o que se consegue fazer. Então a gente tem todos esses métodos do Dharma para ter uma união desses estágios de formas de prática com o resultado final. União do Dharma enquanto manifestação relativa, enquanto ensinamentos relativos, por exemplo, o estudo, por exemplo, as instruções essenciais de um professor, toda a prática do Nondro e assim por diante, como preparação shamatha, como preparação para a meditação analítica e como preparação para a meditação não conceitual correta. Então a gente tenta especificar as várias formas através das quais essa meditação pode não funcionar direito e a partir disso a gente vai resolvendo essas questões, né, como a gente faz isso. De uma forma prática, quem está vendo esse vídeo aqui, se a pessoa quer aprender a meditar corretamente, primeiro ela deve procurar um professor. Agora, nesses tempos bicudos de pandemia, é difícil da pessoa encontrar um professor que vai
ela vai encontrar presencialmente, né? Mas é preciso haver esse relacionamento pessoal. Você precisa conhecer ele e ele precisa conhecer você. Assim, porque uma das maiores dificuldades que a gente tem é essa questão do auto-engano, de uma falta de honestidade que nós temos com relação a nós. Nós estamos acostumados, a gente pode ver, esse é um comentário paralelo ao texto aqui, né? Não tem isso, nada disso no texto. Mas a gente pode ver, assim, que várias vezes na nossa vida, a gente pode até ver na TV, às vezes um criminoso comete um crime, e daí ele se convence a si próprio que a mentira dele é verdade, ele não... Todas as evidências estão apontando, só pode ser ele, mas ele mesmo assim nega até o final, tem gente que nega até o final. E a gente pensa, mas isso é um cara muito larápio, não sei o quê. Mas nós temos vários tipos de armadilhas do ego e formas de corroborar a nossa experiência ordinária e de cooptar os ensinamentos espirituais para as nossas funções terríveis, egóicas e assim por diante. Então o materialismo espiritual é uma realidade e a partir disso a nossa desonestidade nem vamos falar com os outros, que pode acontecer, mas mais com nós mesmos é uma desonestidade comum. A gente não é incomum a gente ser salafrário consigo próprio. Tanto é que, né, as pessoas têm que fazer vários processos para saber bem o que elas são e terapias e não sei mais o que. Então a gente está autoajuda e todos esses processos para a pessoa poder lidar consigo mesma. Ok, então a gente está falando aqui de um tipo de prática budista que envolve a pessoa a atingir uma segurança sobre a prática de meditação dela. No início, isso não é uma prática para iniciante que a gente está fazendo aqui. Então, no início, a gente pratica em meio à insegurança. Então, nada disso aqui vale muito aqui para quem está começando a meditar. Então, a pessoa vai começar a meditar e é o que vai vir na cabeça dela, eu não sei se eu estou meditando ou não estou meditando. Mas nessa primeira prática que ela está fazendo, por um lado é importante, por exemplo, ela tomar refúgio, ela tomar os votos de não prejudicar os outros, ela fazer isso no contexto do Dharma e fazer no contexto mais correto possível. Por outro lado, ela não deve se preocupar tanto com se o que ela está fazendo está certo ou errado. Ela deve gerar o hábito de fazer no mesmo horário e tentar fazer o melhor que ela consegue. Quando ela se tornar proeficiente na consistência da coisa e começar a ver um certo normalização da experiência cotidiana de prática dela, daí ela precisa de um acompanhamento de um professor para começar a ver como é que estão começando a surgir os obstáculos verdadeiros da prática. Esse obstáculo inicial, normalmente, é uma espécie de insegurança com relação ao que ela está fazendo. Então, aqui ela gera confiança nisso, desenvolvendo a aversão pelo samsara, entendendo por que ela está fazendo meditação, entendendo como funciona essa questão dos hábitos, como nós somos condicionados pelos clashes, como nós somos condicionados pelas emoções aflitivas, como nós somos presos por vários fatores mentais que a gente consegue entender, a meditação pode nos libertar disso de certa forma. Então, no início a pessoa está flutuando, será que eu estou fazendo certo? Será que isso serve para mim? Será que isso realmente funciona? Esse tipo de questão, a pessoa vai lá ler uns livros do Dharma, reflete bastante, conversa com o professor, ouve ensinamentos e ela mitiga isso. Agora, o que a gente está falando aqui é quando a pessoa já atingiu certos estados meditativos, já meditou bastante, e daí ela está atingindo certos resultados. E daí ela quer verificar se esses resultados, se ela está fazendo uma prática que vai levar ela para a liberação, ou se ela está fazendo uma prática que vai levar ela para mais samsara. E algumas dessas experiências meditativas elas são muito enganosas, então muitas pessoas geram uma pequena vaidade perante qualquer coisa que elas obtêm dentro da prática, às vezes até uma ideia de prática, às vezes elas não têm nem a prática, elas têm uma ideia de que estão fazendo uma prática e elas geram uma vaidade, elas produzem, e daí nada disso, né, pela falta daquela honestidade que eu estava falando, ela não tem uma honestidade para consigo mesmo, para o que ela está fazendo, porque claro, agora ela já é um praticante, né? Agora ela já está no Dharma faz um tempo. Ela perde a mente de principiante dela. Ela não tem mais esse entendimento de que ela está trabalhando, essa honestidade inicial que ela pode porventura ter. Ok. Então, aqui a gente tem essas não conceitualidades, esses estados que a pessoa acha muito bonito dizer assim, não, quando você medita você não se prende a nada, você não se fixa a nada. Instrução super simples. Então,
O que os mestres dizem sobre isso? Bom, tem o não se fixar a nada correto e o não se fixar a nada errado. Como é que eu distingo isso? Bom, daí a pessoa vai estudar textos como esse que a gente está estudando aqui, ela vai fazer prática com professores e assim por diante, vai recebendo essas instruções pessoais para se livrar dos erros que dizem respeito a esse tipo de percepção, né? É muito fácil falar não elaboração, não se fixar a nada e assim por diante. Da boca para fora e sentar e parecer que está fazendo, e daí, às vezes, até ir para a internet e ficar falando sobre, nos canais que tem, ou mesmo no YouTube, ou onde for, e ficar dizendo assim, experiência de meditação e tal. Isso tudo é muito fácil. Efetivamente, se tornar um praticante, desenvolver esses entendimentos e realizar esses é mais raro, bastante mais raro. Principalmente que as pessoas não se engajam nas várias práticas com esforço, como a prática de preliminares e assim por diante, e também no relacionamento mais próximo com um professor em termos da sua prática, né? Então surgem vários tipos de distorção muito comuns, assim, né? Então aqui a gente está falando do ponto, e daí tem esses numerozinhos, né, nesse estudo, porque tem um índice estruturado, um sumário estruturado do texto. Então cada verso desse texto tem uma estrutura de tópicos, né? Então a gente está falando da questão 3, o item 2 da questão 3, o item 1 desse item 2, então é 3.2.1.2.2.2.2.1.1.1. 3.2.1, 2.2.2, 1.1.1. É nesse ponto do argumento que a gente está. Então aqui ele está dizendo, você pode dizer, ao examinar a cor, a forma, origem, sensação e assim por diante da mente, nada é visto. Isso é realização da vacuidade. Isso porque tem uma instrução de examinar a natureza da mente, em algumas práticas que se fazem. Então a pessoa vai lá e ela não vê essas características na mente, facilmente, né? Para ler, ao ler, tu diz, não, a mente não tem cor, não tem forma, não consigo encontrar. A origem e sensação, talvez a pessoa tenha que elaborar um pouco, mas cor e forma é fácil de entender que a mente não tem, né? É só falar que você já entende, não precisa nem... e daí a pessoa pensa, já que ela não tem essas características, isso é vacuidade, ela não encontra... Bom, o objeto em foco aqui é a mente, poderia ser qualquer objeto, mas a mente é um objeto particularmente importante para a prática de meditação, então ela vai lá examinar isso. E daí ela não encontra isso e diz, então tá, a mente é vazia, pronto. E daí dizer assim, botar um rótulo assim, a mente é vazia, é correto, a mente é vazia, mas só colocar o rótulo não nos ajuda muito. A gente precisa chegar a essa experiência, e daí parece assim, se chegar a essa experiência a pessoa tem que fazer muita prática. Não é bem isso, a pessoa precisa ter essa frase não só como algo que ela ouviu de alguém, ou como algo que ela repete, como um papagaio. Ela precisa produzir, ela precisa entender, produzir e reconhecer isso por ela mesma, ok? Então, mas, por outro lado, como eu estava dizendo, é muito fácil. Se a pessoa começa a examinar e ela examina superficialmente e ela diz assim, bom, não encontrei nada segurando nenhuma essência, nenhuma característica externa nessa coisa, isso daí é vazio. Pronto, está resolvido. Realizei a vacuidade da mente, tô num estado, bom, tá muito próximo da iluminação já. Assim. Não é assim, né? A gente sabe que é muito fácil entender isso, mas não é tão fácil de produzir essa experiência. Né? E aqui a gente está examinando, assim, não só querendo dizer para a pessoa, não, você tem que fazer muita, muita prática. Tem um jeito certo de se colocar com relação a isso, né? Então a gente vai entendendo onde é que estão as armadilhas, a gente não cai nas armadilhas, então a gente progride rápido, não é necessário botar tanto esforço assim. É ruim dizer não é necessário botar tanto esforço, porque algumas vezes parece um grande esforço, mas para as pessoas, se elas ouvem dizer assim, fazer 300 horas, fazer 5.000 horas, fazer 50.000 horas de meditação é muito esforço. De um ponto de vista budista, que a gente tem várias vidas, a gente está praticando várias vidas, praticar, fazer um retiro de 7 dias, um mês, alguns anos, só se focando em meditação, não é considerado muito difícil nesse escopo. Assim. Mas eu tenho meu emprego, eu tenho meus filhos, não sei o quê. Bom, aí vai do que a pessoa vai conseguir praticar. Algumas pessoas elas não têm o Dharma como prioridade na sua vida, e, de certa forma é uma tragédia, mas é assim, não tem muito o que fazer. Então a pessoa melhora um pouco, ela gera certos hábitos, ela gera certas conexões, ela gera certas interdependências, e daí uma vida futura ela vai praticar e vai chegar a realizações. Outras pessoas,
elas têm, é como uma pessoa que é um atleta olímpico, né? Então ela se dedica, ou pianista de concerto, ela se dedica bastante àquilo, porque ela vê valor, porque ela coloca aquilo como prioridade. Essas pessoas que vão obter esses resultados meditativos desse tipo aqui, são pessoas que têm um acumen intelectual, não quer dizer que ela estudou muito, mas elas têm uma perspicácia natural de entender as coisas e conseguir aplicar e achar importante e colocar o esforço naquilo e não achar que fazer 1 mês, 1 ano, 5 anos de prática é muita coisa. Então é esse tipo de pessoa que vai estar aqui nesse viés aqui. Para nós, que a gente está vivendo de outra forma, a gente lê e a gente estuda e a gente gera boa conexão, de repente, um dia desperta essa vontade da gente colocar isso a teste em campo, assim, né? Eu fiz alguma prática, mas eu não posso falar por mim mesmo também que eu tô é um yogi, né? Faço muita prática. Não. Tô fazendo a minha prática todo dia aqui, tentando achar uma brecha para ver se eu consigo fazer retiros e assim por diante. Quando a gente conhece os grandes praticantes, a gente sabe o nosso lugar. É basicamente isso, né? Então o próximo verso, que é o item 2, né, então, desse ponto. Então o item 2 se divide em 3 parágrafos, que vão ser os 3 parágrafos que a gente vai analisar aqui, dizem todos respeito a esse primeiro parágrafo. Então, 1, 2 e 3, né? Então, 3.2.1.2.2.2.1.1.2, agora ponto 1. Esse sistema de ensinamento é extremamente profundo, porém, qual sistema de ensinamento? Esse que analisa a mente para ver se tem... Isso não é uma coisa que não se faz, isso se faz isso. Mas há grandes erros que se pode cometer aí dentro, né? Por exemplo, uma vez que a mente não tem forma, não se vê cor nela e assim por diante, muito fácil, né? O próximo verso é um grande erro pensar que apenas não ver, não reconhecer essas coisas, seria o mesmo que ser apresentado à vacuidade. Ao se examinar a própria cabeça, de várias formas diferentes, milhares de formas diferentes, você examina a própria cabeça, né? A cabeça física, assim. E daí você não encontra chifre, né? Eles adoram isso. Isso daqui é uma coisa que tem, acho que no texto clássico, tem até essa história do cara que ficou meditando para tentar encontrar esse chifre. Ele ouviu alguém falar isso, e daí ele pensou, então é isso que tem que fazer, tem que tentar encontrar o chifre. Ele não encontrava o chifre nunca. Mas ele ficou tanto tempo praticando que apareceu um chifre nele. E daí o mestre, ele não conseguia nem sair da caverna, porque ficava prendendo ele na caverna, aquele chifre. E daí o mestre veio, não, mas do mesmo jeito que você colocou os chifres, você consegue tirar os chifres. Essa é a história também que eles adoram contar, os tibetanos, e tem a ver com esse exame aí, né? Então, tem esse exame para não... o exame de não encontrar uma característica, ele não é exaurível, né? Então tem que ter um outro meio. Tu não pode dizer assim, eu procurei e daí não achei. Não, pode ser que tu não tenha procurado o suficiente. É um problema até que tem em ciência da computação, um problema que tem essa questão do... Estou digredindo aqui, mas tem a questão do cálculo polinomial, por exemplo, NP igual, tem a ver com isso. E em ciência da computação, se tem algoritmo, se tudo tem um algoritmo que pode produzir num tempo factível algo, e assim por diante. E é um problema de filosofia também muito antigo. Então, né, o budismo tem jeitos para lidar com essa questão de esgotar a busca de um objeto inexistente. Particularmente quando a gente está lá estudando o caminho do meio, estudando a Madhyamaka. É muito ruim quando a gente encontra alguma coisa. Se a gente encontra alguma coisa, se a gente chega a um resultado, bom, a gente já sabe que não é, né? Se a gente encontrou um objeto ali que a gente pode... Agora eu relaxei porque eu entendi. Né? Quando a gente chega nesse ponto, aí, cuidado, aí a Madhyamaka pode ser uma armadilha, né? Se a pessoa ficar... Eles vão avisar, eles vão dizer, não. Com relação ao mundo comum, muitas vezes é o que é suficiente. Então, por exemplo, às vezes, né, o que o sistema criminal faz com relação a essa epistemologia? Às vezes não tem todas as provas para condenar alguém. Então eles fazem um júri, eles põem as pessoas ali, as pessoas decidem, não, essa pessoa, contando todas essas coisas circunstanciais que tem, nós temos que prender essa pessoa, não vai dar. E daí tem todo um critério para escolher um júri imparcial e assim por diante, né? Então, essa atribuição do sistema legal, ela veio para produzir um conhecimento, que é saber se é culpado. Na verdade, ele nem produz o conhecimento, é saber o que fazer com essa pessoa. Se a gente prende ela por razões punitivas
ou por razões de tirar a pessoa do círculo social porque ela supostamente cometeu um crime, não prendeu um inocente. Então, é uma preocupação grave, né? Então eles têm lá, com toda a imperfeição que existe, tem um sistema, tem um jeito de estabelecer isso que é convencional o suficiente, ou pode ser melhorado, sempre tem uma estrutura. Mas a gente diz assim, bom, é o máximo que se tem, né? Não vai se ter, se não tem uma prova cabal, factual, a gente trabalha com a circunstância, dentro da circunstância a gente trabalha com aquilo lá. Então, epistemologia, né? Saber o que é pramana, conhecimento, saber o que é conhecimento. Então, em várias ações humanas a gente tem isso, consertar computador, sei lá, qualquer atividade humana, até médico, diagnóstico e assim por diante, a gente vai lá tentando chegar a um resultado que é o mais final possível. Então a gente busca encontrar um resultado, um final, né? Com relação ao definitivo, como a gente estava falando com a pramana lá, da vacuidade, se a gente encontrar algo, então uma negação absoluta, niilismo, ou uma afirmação de alguma coisa, o eternalismo, então a gente não está seguindo o caminho do meio. Então a análise ela não chega a um final, não chega a um resultado. Com relação à garantia do que ela está fazendo, aí muitas pessoas perguntam assim, mas tem alguém iluminado? Tem alguém que produziu realização? Alguém que não produziu realização? Bom, muitas vezes a própria pessoa sabe, mas quem vai exibir isso é a comunidade. Então, se a comunidade budista reconhece alguém como um grande praticante, alguém como uma pessoa que atingiu realização, daí você desconfia que, né, é que nem júri, jurado e assim por diante, né, não tem uma aferição definitiva, mas tem uma aferição suficiente. Então, quando a gente está falando de meditação, a gente tem essa não fixação que ela tem um aspecto também que é ligado àquela questão da honestidade que a gente estava falando lá, né? Então, se a pessoa tem uma prática honesta consigo mesma, ela não vai simplesmente usar a palavra não fixação para se referir a alguma coisa que não é essa não fixação que é o resultado da prática de Buda, né? Então, ela não vai se falsear a si própria porque ela não quer prejudicar nem mesmo a si mesma, né? Então, é óbvio, ela não vai fazer mau uso dos ensinamentos. Então, normalmente o que acontece para a pessoa produzir essa meditação de não fixação ou não elaboração, que é um sentido equivocado, é porque lá na motivação, lá na prática de devoção dela, lá na prática de honestidade dela e assim por diante, tem uma mácula, tem um materialismo espiritual, tem um defeito e assim por diante. Então, quando a pessoa repara que esse é o caso e ela é honesta, ela pode reconhecer isso, ela vai e volta e faz as práticas preliminares e faz a prática por estágios e coloca esforço na prática, porque ela precisa dirimir essas tendências nefastas dela que estão obstaculizando essa prática final que ela poderia estar fazendo, né? Então, é um pouco por aí. Apenas dizer alguma coisa, né? Dizer que não vê algo é reconhecer a vacuidade, seria fácil para qualquer um, né? Então, eu não vi que a mente tem cor. Pronto, a mente é vazia, né? Seria muito fácil apenas por colocar palavras no ar, assim. Eu faço uma prática não fixada, eu estou na não elaboração quando eu medito. Quando esse pessoal da mindfulness tem uma mente não julgadora, não julgo, né? Como assim não julga? Você julga se sua prática está acontecendo ou não está acontecendo? Mindfulness significa retornar e saber, eu estou praticando ou não estou praticando, né? Então parece que tem um julgamento necessário em mindfulness, né? Mas não, ela não tem um julgamento assim, não tem um julgamento obsessivo ou nefasto no sentido de dizer assim, tu tá meditando errado agora, te ferrou, não sei o quê. Então tem um sentido em dizer não elaborado, não fixado, não sem julgamento, né? Então tem um sentido que é basicamente, aqui eu uso a palavra honestidade também. Então a pessoa tem essa honestidade com a prática. E daí, quando a pessoa... por isso que se frisa a necessidade do contato pessoal com a sangha, com o professor, assim. Porque às vezes a pessoa se engana tanto que ela não consegue... É óbvio, né? Então a pessoa está furiosa na nossa frente, quem não teve essa experiência, e tu diz, não fica brabo, e daí a pessoa, eu não tô brabo, né? Isso daí
é o que a gente está vendo quando a pessoa está praticando isolada, né? Então ela produz todo tipo de ideia a respeito da prática dela e ela não está trabalhando em conjunto com a Sangha e com o professor para saber o que ela está fazendo. É preciso, isso aqui não está no texto, mas é preciso frisar isso, porque a gente está num meio que é o YouTube e está numa época que é a pandemia, então tem muita gente fazendo prática isolado e não tem outro jeito nesse momento, mas é bom entender a necessidade de que uma hora a gente vai ter que se encontrar e, né, verificar a prática uns dos outros e assim por diante, né? Então isso é função da Sangha, função de voltar a praticar uns com os outros. Então, a gente vai seguir na questão 3. A questão 3 é muito difícil, eu tenho lido a respeito. Eu espero não ter pisado na bola aqui, não ter dado a ideia de que é um aspecto intelectual que se chega e que também não é uma coisa assim de largar na mão de Deus e vai, porque a devoção... O aspecto de devoção é crucial nesse aspecto, a questão da honestidade e devoção são cruciais, né? Guru Yoga, conexão com o professor, para poder penetrar nesse âmbito da não elaboração. Então isso é crucial, mas não é assim só porque está dito, né? E daí você vai porque... né, apenas porque arbitrariamente existe esse estado assim, não conceitual e assim por diante, né? Então, como forma de corrigir esse estado não conceitual, um professor meu sempre fala nessa questão da honestidade e eu resolvi trazer isso aqui nessa questão aqui em particular, porque tem a ver com essa ideia de como é que eu sei se eu estou colocando a mente da forma certa quando eu estou no estado de não conceitualidade, ok? Então, acho que é um pouco por aí, assim, não dá para dizer assim, não tem uma garantia no que se está falando, esse é o ponto. Parece arbitrário porque não tem uma garantia assim, só se você entendeu, quer dizer, tipo assim, você acha que você entendeu, quer dizer que você entendeu. Só achar que entendeu, pode ser que a pessoa tenha se fixado em alguma coisa. Então, às vezes ficar num estado de dúvida, mas uma dúvida trabalhável, né, é mais útil do que ter essa certeza com relação ao estado que você conseguiu. Então, uma incerteza, aí pode falar o estado de incerteza, né, fica num estado de incerteza. Agora eu consegui meditar, não, aí pode ter um problema. Então fica num estado de incerteza. Mas não é uma dúvida que tem essa dúvida que é uma aflição mental e que é uma visão errônea, né? Ou seja, dúvida no Dharma, ou dúvida na sua própria capacidade, ou dúvida no professor, ou dúvida... Esse tipo de dúvida você não entra nisso. Você simplesmente não desenvolve uma ideia de que você sabe o que está fazendo. Você não diz assim, eu não posso estar errado, mas eu não posso estar 100% certo, nem 100% errado. E daí, nesse gato de Schrödinger da sua prática de meditação, isso também, na verdade, é um conselho bom para quem está começando, né? Então, a gente nunca gera uma ideia, nunca perde a mente de principiante, a gente sempre gera a ideia de que a gente está praticando, né? E daí, quando vem as coisas que parecem realizações, daí que a gente fica desconfiado mesmo. Acho que é uma... O que parece realização quando a pessoa tem bem-estar na prática, sei lá, várias experiências temporárias que ocorrem na prática e a pessoa pode confundir isso com alguma coisa. Então era isso, eu vou tentar seguir mais próximo essa semana mais um vídeo do Farol da Certeza, mas está difícil para mim esse tema aqui. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundikwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtinjurti Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutupi Amania Jogi Sasunda do Tenjurti Chimekune Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku do Peku Kose Destintes em Darshinju Chigmetu Jutru Panangue Wachatungo do Pateno Muyengue com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjurti Pemejasun Pemerisu Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Droma de Sojino Nibe Melunde do Jurti Penenjoane Chimpote Paiuri Nebadan de Basipechambundan Conseja Sentenjurti Kusun Sanjaguru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da poça só de São Lapto Sushi não se mueve de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd rum que loja som de lote as alianças são de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show